welcome to another English class. Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho? Estamos começando uma lição nova agora. Você já estudou bastante o verbo to be, não é mesmo? Mas e os outros verbos? E o verbo estudar, comer, sair, dançar, trabalhar? Enfim, como é que funciona a conjugação para os outros verbos? É esse o tema da nossa aula de hoje. Você já deve estar olhando essa imagem aqui e deve estar assustado aí, pensando, né? Nossa, e agora? Como que eu vou aprender tudo isso em inglês? Mas calma, que o inglês é bem diferente do português. Você está reconhecendo tudo isso aqui, ó? São as conjugações dos vários tempos que o português tem, né? Presente, passado, pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, enfim. Você deve lembrar de tudo isso aí lá do tempo da escola. Bom, então uma boa notícia para você. Isso tudo aqui não existe no inglês. Mas como assim não existe? Não é que não tem como falar, você tem como falar tudo que está aqui, só que não é da forma como é no português. Você não vai ter uma listinha de verbos aqui para cada tempo ter que memorizar, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? Tudo isso aqui que você tem na sua mente funciona de outra maneira no inglês. E é por isso que essa aula de hoje é muito importante para que você entenda a estrutura dos tempos verbais no inglês, como as frases são organizadas e como os tempos verbais são modificados para você falar tudo o que você precisa no presente, no passado, no futuro, nos vários tempos que o inglês também tem. Então, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que você tem que aprender hoje é que existem 3 tipos de frase em inglês. A estrutura das 3 é muito diferente. Então, as frases interrogativas, você já viu lá com o verbo to be, o que acontece? Você tem que pôr o verbo to be na frente do sujeito. Essa ordem da distribuição das palavras na frase não pode ser alterada, é uma coisa fixa no inglês, é uma estrutura rígida. Se você fizer fora da ordem, está errado. Então, a ordem na frase interrogativa, na pergunta, é o verbo auxiliar primeiro. Are you a student? Quando eu digo primeiro, gente, eu quero dizer que ele vem antes da pessoa, tá? Pode ser que tenha mais palavras antes aqui. Não precisa ser a primeira palavra, mas ele está antes do sujeito. Na frase afirmativa, a estrutura é sujeito primeiro e depois o verbo auxiliar. E na frase negativa, a estrutura é igual afirmativa, sujeito primeiro, verbo auxiliar depois, porém o verbo auxiliar aqui, ele está sempre acompanhado do not. Aren't, né? Quer dizer are not. Na aula de hoje, eu não tenho o objetivo de ensinar todos os tempos verbais para você. Eu quero só que você tenha uma ideia de como é que os tempos verbais funcionam e aí cada um deles você vai ver seus detalhes ao longo das lições, das unidades do curso, tá bom? Hoje é só uma demonstração assim, num geral, num panorama maior, para você entender o funcionamento de tudo isso aí. Para facilitar a nossa aula, então, de um modo didático, eu vou escolher apenas trabalhar com as frases interrogativas hoje, apenas com perguntas. Por quê? Porque as perguntas elas têm mais pontos comuns entre si. Vai ser mais fácil eu explicar para você usando só a pergunta, porque na afirmação depois cada tempo verbal vai ter ali um detalhe diferente do outro. Então, nas perguntas é sempre igual, você vai conseguir compreender de uma forma mais fácil. Bom, então vamos lá. Se você nunca viu esse assunto, preste atenção redobrada, porque é interessante. Olha só, tem uma pergunta aqui então. Do you speak English? Traduzindo para o português, isso fica, você fala inglês? E só para não deixar de fora, eu vou dar a resposta curta aqui, ó. Em inglês a gente chama short answers, que é assim, você fala inglês? Sim, eu falo. Não, não falo. Você não vai fazer uma frase inteira completa, você vai simplesmente responder aquilo de uma maneira bem rápida. Então, yes, I do. Sim, eu falo. Do you speak English? No, I don't. Não, eu não falo. Eu posso falar no, I do not. Separado o do e o not. Ou no, I don't. Juntando tudo já. Tanto faz, tá? Agora, veja bem, em português, esse azinho aqui, olha, ele me determina que esse verbo está no presente
e que esse verbo é segunda pessoa, enfim, eu sei de quem eu estou falando através do verbo. Vamos fazer uma experiência aqui, vamos trocar de você para eles. Eles falam inglês? Veja que eu já tenho que fazer uma concordância aqui, não é eles falam inglês. Muito bem. Para eu fazer essa mesma alteração no inglês, eu simplesmente vou trocar a pessoa aqui. Eu vou trocar por they. Do they speak English? Pronto, está feita a frase no presente. Do they speak English? E aqui na minha resposta, na hora de responder, fazer a resposta curta, eu vou dizer yes, they do. Sim, eles falam. Ou no, they do not. Não, eles não falam. Ainda posso juntar tudo e ficar no, they don't. Muito bem, gente. Então, veja uma coisa. Em inglês existe uma palavra a mais ali na minha pergunta com relação ao português. É esse do aqui. Para que ele serve? O que ele está fazendo ali? Veja bem, no lugar dele aqui no português não existe nada, né? A gente começa direto no eles. Isso aqui é chamado verbo auxiliar. Então, veja, o verbo to be também é um verbo auxiliar, por isso que na pergunta ele vem antes do sujeito. Agora aqui, o verbo principal da frase é o verbo speak. E o verbo do é o verbo auxiliar aqui. Então, aqui nós estamos trabalhando com dois verbos ao mesmo tempo. Por que existe isso? Esse do aqui me indica que essa frase está no presente. Não é passado, não é futuro, não é outro tempo, e sim o presente. Por isso que eu troco o sujeito aqui e a frase continua no presente. Vamos fazer mais uma experiência, então. Vou tirar esse X daqui e vou trocar a pessoa. Vamos dizer agora, nós falamos inglês, tá? Olha só, eu tenho que alterar falamos inglês. Aqui no inglês, eu só vou trocar a pessoa. Do we speak English? Deu para você entender? E esse verbo auxiliar aqui está me dizendo que o verbo principal está no presente. Então, respondendo, do we speak English? Yes, we do. Sim, nós falamos. No, we do not. Não, nós não falamos. Ou no, we don't. Da mesma forma, não, nós não falamos. Agora eu quero trocar, eu quero fazer uma frase no passado. Então, trocando o sujeito de novo. Vamos voltar para o você. Lembra que aqui estava você fala em inglês, né? No presente. Muito bem, agora eu quero dizer no passado. Você falou inglês? Lá no inglês, o que nós vamos alterar? Trocar o meu sujeito aqui para you, porque eu quero falar você, né? Então, nós não vamos mexer no verbo, e sim no verbo auxiliar. Vou tirar o auxiliar do presente e vou colocar o auxiliar do passado. Então, o verbo auxiliar did me explica que essa frase está no passado. Did you speak English? A tradução fica, você falou inglês? As short answers agora. Yes, I did. Sim, eu falei. No, I did not. Não, eu não falei. No, I didn't. Mesma coisa. Não, não falei. Então, veja, na resposta curta eu estou usando o mesmo auxiliar que foi usado na pergunta. Só que ali optando entre afirmativo ou negativo. Muito bem, vamos trocar o sujeito aqui. Em vez de você falou, vamos colocar eles falaram inglês. Olha só, eu tenho que fazer a concordância aqui, falaram no português. No inglês, mais uma vez, não vou mexer aqui no verbo. Simplesmente vou trocar o sujeito. E essa palavra aqui já está me dizendo que a frase está no passado. Did they speak English? Na hora de fazer a short answer, eu só vou trocar o sujeito também. Então vai ficar assim: Did they speak English? Yes, they did. Sim, eles falaram. No, they did not. Não, eles não falaram. Ou, juntando tudo ainda, no, they didn't. Quer dizer, não, eles não falaram. Muito bem, mas e se eu quiser colocar essa frase agora no futuro? Né? Vamos deixar o mesmo sujeito que está aqui e vamos jogar para o futuro. Aqui eles falaram é passado, no futuro é assim, ó. Eles falaram inglês?
Eles falarão inglês ou eles vão falar inglês, né? A gente diz isso, eles vão falar no futuro. Lá no inglês, o que eu vou mudar? Não vou mexer no verbo, e sim no verbo auxiliar. Existe um auxiliar só para o futuro. É a palavra will. Will they speak English? Pronto, a minha frase ficou no futuro. Eles falarão inglês? E a short answer, da mesma forma, vou trocar apenas o auxiliar ali. Então, respondendo vai ficar yes, they will. No, they will not. Agora, na hora de eu trocar aqui, esse aqui é um pouquinho diferente dos outros. Vai ficar assim. No, they won't. Então, eu estou dizendo não, eles não falarão. Vamos lá, vamos trocar o sujeito novamente aqui. Em vez de eles, vamos colocar você. Você, eu vou fazer a concordância aqui, né? No futuro, eu falarei, você falará. Você falará inglês? Então, vou trocar aqui. Will you speak English? E a minha frase está no futuro. Você está percebendo que em nenhum momento eu mexo com o verbo? Short answer. Então, will you speak English? Vamos trocar apenas o sujeito. Yes, I will. No, I will not. Ou posso falar tudo junto? No, I won't. Muito bem. Você está entendendo aí para que serve o verbo auxiliar, então? Ele diz para você o tempo em que a frase está. E o verbo principal aqui é o verbo que traz o significado do que você está falando. Aqui em cima, eu coloquei umas siglas que são exatamente a ordem da estrutura da pergunta. Então, temos o W. O W, ele vai ser a primeira palavra. Se chama word question. É uma palavra interrogativa. Vocês conhecem, então, what, where, when, who, why. Enfim, tem várias palavras que começam com W para perguntar assim, quem, quando, onde, por quê, como, né? Coincidentemente, em inglês, elas começam com W. Depois dela vem o a, que é o nosso auxiliar, ou seja, dependendo do tempo que você quiser falar sua frase, futuro, passado, presente, você vai escolher um auxiliar diferente aqui. Depois é o sujeito, a pessoa de quem você está falando, o verbo principal, que está aqui, o speak, no caso desse exemplo que eu estou te dando, e o complemento, nessa frase o complemento é English. Essa ordem aqui, pessoal, não pode ser alterada. Tem que ser sempre desta forma. Eu não posso trocar nenhuma palavra de lugar, senão gramaticalmente está errado no inglês. E vamos lá, tem mais um tempo verbal ainda que eu quero te mostrar, que é, em vez de falará, eu quero dizer assim, você falaria inglês? Você já sabe, né, que não vai mexer aqui no verbo, então eu vou trocar o quê? O meu auxiliar. Existe um auxiliar que é o do condicional aqui, que é o would. Would you speak English? Pronto, agora a minha frase ficou no condicional, que a gente chama em inglês. Você falaria inglês? Para fazer a short answer, então já sabe, eu vou mexer só aqui, ó, no meu auxiliar. Então, respondendo vai ficar assim: Would you speak English? Yes, I would. Você falaria inglês? Sim, eu falaria. No, I would not. Não, eu não falaria. Ou no, I wouldn't. Tanto faz. Você sempre pode optar em falar separado, ali o auxiliar e o not, ou falar junto, dá na mesma. Só para você ver como é igual aqui, ó. Então, trocando de você falaria para eles falariam inglês, no português eu tenho que fazer concordância aqui. Eles falariam inglês? No inglês você sabe que não existe essa concordância verbal. Então, eu simplesmente vou trocar aqui o meu sujeito. Would they speak English? E a short answer, mesma coisa. Yes, they would. Sim, eles falariam. No, they would not. Não, eles não falariam. Ou no, they wouldn't. Também, não, eles não falariam. A pronúncia dessa palavra aqui é um U bem fechado, tá? Would, would. Esse O aqui não tem som de nada. Would they speak English?
E é assim que se formam os tempos verbais em inglês, gente. Eu trouxe para você aqui hoje apenas 4 tempos verbais, que são o presente, o passado, o futuro e o condicional. Esse condicional na nossa língua a gente chama de futuro do pretérito. Mas existem outros tempos no inglês também. Basicamente, eles vão funcionar dessa mesma forma. É só para você ter uma ideia aqui do que esperar, né? Então, eu coloquei aqui no cantinho os 4 auxiliares que eu te mostrei hoje. Para você, se quiser fazer alguma anotação aí, olha só. Do, usamos para indicar que a frase está no presente. Did, passado. Will, futuro. E would, condicional ou futuro do pretérito. Essa estrutura que a gente aprendeu hoje, ela funciona apenas na frase interrogativa, então, tá bom? Nas afirmações, nós veremos com mais calma um outro dia. Mas já deu para você ter uma ideia da diferença, né? Entre o português e o inglês na questão aí da conjugação dos verbos. Bem mais simples para quem tem que aprender, né? Então eu vou deixar para você tentar traduzir sozinho essas 10 frases aqui para a próxima aula. Eu coloquei no inglês, que é mais fácil você olhar no inglês e colocar no português. Tá? Na próxima aula eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui algumas frases em português para a gente fazer juntos, daí a tradução para o inglês. Esse aqui é só para você praticar um pouquinho aí o que você aprendeu hoje. Tá bom? Na aula que vem eu trago a correção para você. That's all for today. Bye bye. See you, folks.